Oi, gente! Oi, mãe! Eu sou a Renata Chu e eu tô aqui de volta. Ei! Eu tô aqui de volta com um episódio novo do Crime Brulee. Essa semana a gente vai fazer um bolo de laranja enquanto a gente conversa sobre um caso que chocou o país inteiro, o caso do assassinato de Isabella Nardoni. Como sempre, eu tenho que avisar vocês que nesse vídeo a gente vai falar sobre violência doméstica, violência contra a criança e assassinato. Se caso algum desses assuntos te sensibiliza de qualquer forma, talvez esse vídeo não seja exatamente para você. Mas tem um monte de canais legais pelo YouTube que vocês podem encontrar vídeos só das receitas. Aqui, como vocês sabem, a gente sempre foca mais no crime. A receita é só uma desculpa para eu ter o que fazer com as minhas mãos. Mas se você se interessa pela história do crime e quer experimentar esse bolo em casa, como sempre você encontra a receita na descrição desse vídeo, na versão normal que eu tô fazendo e na versão vegana. No mais, se você se interessa sobre crimes reais e sobre confeitaria, não se esqueça de curtir esse vídeo, dar uma olhada nos outros vídeos da nossa lista Crime Brulee e seguir esse canal. Assim, você vai ficar sempre por dentro dos vídeos novos e das histórias que eu tô contando e das receitas que a gente tá fazendo juntos. Agora, sem mais, vamos começar? Então, Alexandre Nardoni, pai da Isabella, ele nasceu do casal Antônio Nardoni e Cida Nardoni. Ele foi filho único durante quase toda a infância dele. E os pais, apesar de terem vindo de uma situação de classe média baixa, trabalharam muito, principalmente o seu Antônio, para crescer na vida, assim. E com isso, proporcionar tudo para Alexandre que ele precisasse e mais, tudo que ele quisesse, assim. Não existia o que ele pedisse que o seu Antônio e a dona Cida não davam um jeito de dar para ele. O Alexandre não era considerado uma criança bonita quando ele era pequeno. Ele ganhou o apelido entre os amigos de Royal, porque ele tinha uma boca super grande na época. Tinha aquele comercial, sabe, da gelatina, do bocão da Royal. Então, as crianças, né, sabe como criança pode ser cruel às vezes, as crianças chamavam ele de bocão. E além de tudo, ele não era assim, sabe, a lâmpada mais brilhante da casa, digamos assim. Ele não era dos mais inteligentes, vamos dizer dessa maneira. Não tinha as melhores notas na escola, não era muito lido, não sabia se expressar muito bem. Mas ele era um bom garoto, assim, de maneira geral. Ele sempre obedecia os pais e tal. Quando a irmã dele nasceu, que as atenções, então, saíram um pouco dele, né, de foco do Alexandre, e foram então para a irmã dele, o Alexandre começou a se comportar meio mal, assim. E imediatamente isso foi dado, né, pelo fato dele ter ciúmes ou pelo fato da irmã dele ter nascido. Eu acho que de uma maneira geral, você tem sempre essa impressão na história de vida mesmo do Alexandre Nardoni, que o pai dele tá sempre, de alguma maneira, procurando desculpa, procurando, sabe, alguma coisa para justificar o comportamento do Alexandre. Então, quando ele começou a se comportar meio mal, assim, fazer um pouco de birra, que não era geralmente o que ele fazia até então, quando ele tinha todo o foco da atenção para ele, o seu Antônio, então, começou a dizer que não, que era por causa de ciúmes. Então, né, o menininho dourado dele não se comportaria mal. Então, em 1993, quando o pai do Alexandre, o seu Antônio, se formou em Direito, ele logo se especializou em Direito Tributário, quebra de impostos. E daí, imediatamente, ele começou a trabalhar com empresas super grandes, Puma, enfim, várias marcas de renome. Com isso, ele ascendeu muito na carreira, muito rapidamente, começou a fazer muito dinheiro. E cada vez que o seu Antônio, então, subia um pouco mais na carreira, o primeiro a ser beneficiado disso era o Alexandre, né? Cada vez que ele trocava de carro, todo mundo trocava de carro, Alexandre era o primeiro a ser beneficiado. O Alexandre, ele tinha uma obsessão sobre ter filhos, sobre se casar e ter filhos. Ele, desde muito cedo, decidiu que ele queria ter 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Ele já estava, tipo, projetando isso desde jovem. Ele queria 3 filhos, 2 meninos e uma menina.
menina e ele já tinha inclusive os nomes escolhidos. Tanto é que a primeira paixão dele foi uma menina chamada Patrícia, que namorou com ele um tempo, e a Patrícia, digamos assim, não era mais fiel das namoradas, e ela acabou ficando grávida. E ele, nossa, se encheu de felicidade, porque ele achava que ele seria o pai mais maravilhoso do planeta. Só que quando a criança nasceu, o seu Antônio Nardoni suspeitou que a criança não parecia muito com o filho dele ou com ninguém da família dele e pediu um exame de DNA. Quando o DNA chegou pelo resultado, então soube-se que o filho de Patrícia, Gabriel, não era filho de Alexandre. Nunca ficamos sabendo, nunca foi relatado quem realmente era o pai do Gabriel. Ficou claro aí foi que o Alexandre não era o pai. Mas tudo acabou numa boa, de qualquer maneira. O Alexandre e a Patrícia se separaram. A Patrícia já tinha algumas dúvidas com relação ao relacionamento, porque ela achava que o Alexandre não tinha boca pra nada. Um bocão, mas não tinha boca pra nada. As piadinhas de mau gosto vão parar aqui, tá? Não, mentira. Não. E a Patrícia achava que ele não defendia ela, que ela queria alguém que tivesse um pouco mais de, né, de atitude, digamos assim. Depois disso, principalmente, eles acabaram o relacionamento. O Alexandre, então, continuou, seguiu a vida dele. Ele não estudava, ele largou o colégio, porque de qualquer maneira ele não era um bom aluno mesmo, né? Ele terminou o segundo grau e não quis entrar para uma faculdade. Mas ele queria trabalhar, ele queria não só trabalhar, mas ele queria ter o seu próprio negócio. O pai dele, então, o seu Antônio, como sempre, enchendo seu filho de presentes, fazendo todas as vontades do seu filho, montou uma loja de roupas de surf e o Alexandre, então, tinha essa loja. E o Alexandre, então, inclusive, foi emancipado para cuidar dessa loja. Não demorou muito, a loja faliu, porque ele não tinha pulso firme, ele não tinha a menor noção de negócios, enfim, administração. E por conta disso, a loja acabou fechando. Então, logo depois, né, desse relacionamento falho com a Patrícia, o Alexandre Nardoni, então, conheceu uma estudante do ensino médio. Ele, na época, já tinha uns 20 e poucos anos, conheceu uma estudante de 15 anos de ensino médio, chamada Ana Carolina de Oliveira. A Ana Carolina sempre foi tida como uma filha super boa, uma menina muito calma, uma boa estudante, enfim, uma boa menina de maneira geral, né? E quando a Ana Carolina conhece o Alexandre, ela se apaixona por ele. Esse relacionamento entre o Alexandre e a Carolina preocupou muito os pais da Carolina, mas muito mesmo. Principalmente porque, como eu falei, na época ela tinha 15 anos e ele tinha seus 21 anos de idade. E não só isso, o fato de que o Alexandre não trabalhava, não estudava, né? Não fazia nada, só vivia das coisas que o pai dele dava, incomodava bastante os pais da Ana Carolina. Mas é aquela coisa, né? Às vezes, quando o pai e a mãe proíbem, daí sim a paixão esquenta. Outra coisa que irritava bastante os pais da Ana Carolina era o fato de que o Alexandre constantemente ficava se gabando a respeito da quantidade de dinheiro que a família dele tinha, da situação financeira da família, apesar de não fazer nada realmente para contribuir com esse status, né, financeiro e social. Ele gostava muito de se gabar a respeito. E a família achava isso muito irritante, mas muito irritante mesmo. E era uma coisa que eles não conseguiam fazer vista grossa. Principalmente porque o rapaz, apesar de ter 21 anos, ele não tinha vocabulário para manter uma conversa. A única coisa que ele sabia fazer mesmo era se gabar a respeito das coisas que ele tinha. Que pra mim soa muito como uma pessoa que tem zero autoestima, né? Mas enfim, isso é só a minha opinião. Nossa, essa manteiga tá linda. Então a Ana Carolina e o Alexandre, eles tinham esse relacionamento um pouco conturbado, principalmente por causa da falta de aprovação dos pais da Ana Carolina. E eles chegaram, inclusive, a terminar durante um tempo, mas a Ana Carolina ficou tão triste, mas tão triste, que ela meio que ficou doente porque eles tinham terminado. E aí os pais da Ana Carolina se viram praticamente obrigados a ligar pro Alexandre pedir para que ele resolvesse a situação. E aí o Alexandre e a Ana Carolina reataram o namoro
E logo após disso, a Ana Carolina descobriu que estava grávida e que teria um filho, ou melhor, uma filha do Alexandre, que viria a ser chamada Isabella Nardoni. E assim, tudo o que aconteceu então durante a gravidez, né, todos os tratamentos, tudo que foi feito durante a gravidez da Ana Carolina, tudo foi pago pelo pai do Alexandre, tudo foi pago pelo seu Antônio, tudo foi feito em particular, com hospitais caros, e tudo foi pago pelo Alexandre. E por conta de uma complicação durante a gravidez, a Ana Carolina, então, descobriu que ela teria que fazer uma cesariana. Nesse caso de cesariana planejada, você pode mais ou menos escolher a data do nascimento do seu filho. E o seu Antônio Nardoni, o pai do Alexandre Nardoni, insistia para que a Ana Carolina escolhesse o dia do aniversário da esposa, da dona Cida Nardoni. Mas a Ana Carolina bateu o pé e falou que não, que ela queria uma certa exclusividade para o aniversário da filha dela e que ela não queria que fosse no mesmo dia que a sogra. E aí já começaram outros problemas, porque o seu Antônio ficou contrariado, porque ele se via no direito de então fazer essa escolha, já que ele tinha pago por tudo, né? De novo, porque ele acha que, enfim, a situação financeira meio que faz ele dono das decisões da Ana Carolina. Então, em São Paulo, no Hospital São Luís, no dia 18 de abril de 2002, nasce Isabella Oliveira Nardoni. A Isabella já nasceu uma criança super amada, né? Ela era a menina dos olhos da avó materna, dos avós maternos. Eu acho que provavelmente durante o nascimento da Isabella foi o único momento em que as duas famílias, né, a família de Oliveira e a família Nardoni, estavam em perfeita harmonia, porque todo mundo então ficou super feliz com o nascimento da Isabella. Uma menina linda, cheia de saúde, que todo mundo amava. Nessa época, então, o Alexandre chegou a pedir a mão da Ana Carolina em casamento, mas o pai dela negou e disse que eles deveriam continuar namorando, deveriam continuar juntos, mas que ele não via a filha dela casando tão cedo, justamente porque ela era muito nova, né? E ele via que se fosse dar certo, então, eles podiam casar em alguns anos. Foi estabelecido, então, que a Ana Carolina continuaria vivendo com os pais dela e com a Isabella, e que o Alexandre, então, poderia vir visitá-la, inclusive dormir na casa dos sogros, né, na casa deles, o que antes ele não podia, não era permitido. E aí, o que aconteceu foi que depois que a Isabella nasceu, parecia que o Alexandre tinha perdido o interesse. Ele não ia muito visitar a Ana Carolina, não ia muito visitar a Isabella, sabe? Às vezes só ele ia lá, dormia com as meninas, mas não queria muito saber delas, não. A Ana Carolina começou a insistir pra ele, ficar bastante no pé dele, pra que ele voltasse a estudar, sabe? Pra que ele tivesse uma profissão. E aí foi nessa época que o Alexandre decidiu então entrar numa faculdade de Direito. O Alexandre começou então a ir para a faculdade, que ele voltou a ir para a faculdade, ele começou a meio que desaparecer mesmo, assim, não aparecia mais, não visitava mais as meninas, e aí a Ana Carolina de Oliveira começou a ficar meio enciumada. E aí um dia ela foi até a casa dele para ver se ele estava em casa, porque ele tinha dito que ele estaria em casa. Ele só foi aparecer às 4 da manhã, e aí ela descobriu tudo, que ele traía ela, enfim. E ela falou, agora não, agora chega, terminar isso aqui. Logo após disso, o Alexandre então conheceu uma outra menina, uma outra Ana Carolina, na universidade, que também era aluna do curso de Direito, Ana Carolina Jatobá. A Ana Carolina Jatobá, ela era uma menina que nasceu basicamente em berço de ouro, praticamente. O apelido dela quando ela era criança era Princesa Jatobá, porque o pai dela dava absolutamente tudo que ela quisesse para... Eles sempre procuravam fazer tudo pra menina, né? Dar tudo de melhor, enfim, o que eles pudessem fazer pra ela, pra princesa deles, eles faziam. Na casa da família da Ana Carolina Jatobá, sempre tiveram empregados e eles sempre tiveram uma vida muito boa, né? Mesmo quando o pai da Ana Carolina Jatobá começou a perder dinheiro, eles não desceram de nível, continuaram vivendo a mesma vida de ricos, apesar de não
ter mais aquela quantidade de grana, eles davam um jeito, às vezes deixava de pagar uma coisa para poder continuar o mesmo estilo de vida. Ana Carolina e o irmão sempre estudaram nos colégios mais caros de São Paulo. E assim, eles estudavam por um tempo naquele colégio, e aí quando a família não podia pagar mais, em vez de ir para a escola pública, o pai da Ana Carolina, então, tiravam os dois da escola e botavam eles numa outra escola, eles iam passando de escola em escola, né? Até que tivesse dívida em todas as escolas, digamos assim, de São Paulo. Mas a Ana Carolina Jatobá, ela queria muito, mas muito, ser delegada. Ou da Polícia Federal, ou da Polícia Federal, ela queria... da Polícia Estadual, desculpa, ela queria ser delegada. Então, ela começou com a ajuda da família, principalmente a ajuda dos avós maternos. Ela entrou na faculdade particular, que por coincidência era a mesma universidade que o Alexandre estudava. Ela conheceu o Alexandre e os dois entraram numa relação. Quando então a Ana Carolina Jatobá está namorando com o Alexandre por 3 meses, ela chega em casa um belo dia e fala pros pais dela: estou indo embora morar com meu namorado. E aí ela vai morar com o namorado, então Alexandre Nardoni, que morava com os pais dele. E quando ela chega lá, a dona Cida e o seu Antônio percebem que ela é uma menina completamente imatura e sem saber muito o que fazer, sem saber nada, assim. Ela nunca tinha lavado um copo na vida. Então, quando ela chega lá, ela não sabe como ajudar, não sabe o que fazer. Ela tá só vivendo lá com o filho deles. E aí, então, o seu Antônio, como sempre, né, resolve, então, interferir. A interferência dele é comprar um apartamento para que os dois, então, morassem juntos num apartamento que fossem deles. Da Ana Carolina e do Alexandre, né, no caso. E aí, um mês depois de estar morando juntos, Ana Carolina Jatobá engravida do seu primeiro filho com Alexandre Nardoni, o Pietro. E aí a vida deles começou a virar um inferno. A Ana Carolina teve uma gravidez super conturbada, ela ficou muito depressiva, ela ficou super hormonal, ela tinha surtos, tinha acessos de raiva, né? Eu não gosto de falar muito quanto mãe, porque em vários autores, várias entrevistas de outras pessoas, vários vídeos de outras pessoas, as pessoas diziam: ai, durante a gravidez ela ficou louca. Gente, não falem assim de mulheres grávidas, por favor. Machuca os meus sentimentos, tá? Você vai falar que uma mulher grávida enlouqueceu, mano? Eu vou mandar você ir pra aquele lugar, entendeu? Porque mulher grávida, cara, é tanto hormônio ali, é tanta coisa acontecendo naquele corpo pra criar uma vida que, sabe... Se você não tá grávida também, você não tem direito de falar absolutamente nada, né? Então, chamar de louca, mulher grávida, não, nunca, em hipótese alguma. Mas a Ana Carolina Jatobá, ela teve momentos bastante difíceis na primeira gravidez. O relacionamento dela com o Alexandre também foi ficando muito difícil, sabe? Porque é isso também. Quando não há um relacionamento com uma base forte, ele tende a se desgastar quando essas coisas acontecem, né? Principalmente com gravidez, principalmente depois de tão pouco tempo morando juntos, né? Tipo, 1 mês morando juntos. Quando o primeiro filho deles nasceu, o Pietro, parece que as coisas acalmaram novamente, né? Novamente todo mundo ficou feliz, criança nova, aquela coisa, né? As pessoas ficam apaixonadas pelo bebê lindo, enfim. Então, ficou todo mundo um pouco mais calmo. E a Ana Carolina Jatobá meio que começou a ver uma luz no fim do túnel, né? Ela decidiu que ela queria voltar a estudar e que ela queria uma chance de novo na vida, porque ela não queria só ser mãe, ela queria ser delegada, sempre foi o grande sonho dela, né? Mas como a família dela ainda tinha aquelas dificuldades financeiras, eles não conseguiam pagar a faculdade dela. E o Alexandre também era estudante, também não tinha condições de pagar a universidade dela. Então ela teve que parar novamente. O
o que a deixa muito frustrada. E nesse meio tempo, então, ela engravida do segundo filho, o Cauã. Durante esse tempo todo, a Isabela morava com a mãe dela, Carolina de Oliveira, e com os avós maternos. O Alexandre, então, via a menina, né, via a Isabela 2 vezes por mês, uma vez a cada 15 dias. No final de semana, ele pegava a Isabela, levava a Isabela para casa, para ficar com ele e com a família dele. Além disso, ele dava uma pensão de R$280. Nossa, super pensão, né? Dá pra pagar tudo pra uma criança com essa grana. Enfim. Além disso, ele dava uma pensão pra Isabela. Mas a maioria das coisas que a Isabela tinha, quem pagava eram os avós maternos da Isabela, né? Que eram super apaixonados pela menina. Mas a Ana Carolina de Oliveira, ela não tinha muito contato nem com o Alexandre, nem com a Ana Carolina Jatobá. Toda vez que ela tinha que tratar de qualquer assunto a respeito da filha, ela tratava diretamente com o São Antônio, que era quem, na verdade, né, pagava a pensão e quem realmente cuidava das questões financeiras da parte do Alexandre. Os vizinhos da época de Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni constantemente reclamavam da quantidade de brigas do casal e diziam muito que eles viviam em pé de guerra, né? Nesse primeiro apartamento que eles moravam, aparentemente eles viviam em pé de guerra, constantemente brigando muito. E que era impossível passar um dia sem ter gritaria, que eles ouviram, inclusive, diversas vezes, né, na Carolina Jatobá reclamar muito a respeito do fato de que ela tinha que cuidar, então, de uma filha que não era dela, né, de que o pai do Alexandre, davam dinheiro, davam coisas pra Ana Carolina Oliveira ou pra Isabela, né, que ela não gostava disso, que ela não gostava da menina. Era muito claro ali que ela não tinha um amor pela menina, sabe? Depois que o segundo filho deles nasceu, o Cauã, então, o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá finalmente se casam e os pais do Alexandre compram o infame apartamento no edifício London, na zona norte de São Paulo, num bairro de classe média alta, para os dois morarem com a família, então. Um apartamento que eles só viriam a morar por 45 dias. Na época que eles compraram o apartamento, eles compraram, tipo, na planta, sabe? Desses apartamentos novos que estavam sendo construídos no norte de São Paulo. O prédio super legal, com piscina e lugar para as crianças brincar, né? Playground, essas coisas. E parecia o lugar perfeito para eles cuidarem das crianças. A Ana Carolina Jatobá cuidou para que tudo fosse muito bem decorado, sabe? O apartamento, apesar de pequeno, tinha um quarto para os 2 meninos e um quarto para Isabela, que apesar de ir para lá só 2 vezes por mês, teve o quartinho dela super bem decoradinho para ela, com as coisas que ela gostava, enfim. O pai dela comprou os brinquedos que ela gostava, uma motinha elétrica para ela, deixou tudo lá bonitinho, né? Aliás, o pai dela não, o avô dela, né? Comprou tudo. E aí, 45 dias depois que eles se mudam, o fatídico dia em que Isabela Nardoni foi assassinada chegou. Vou botar esse bolo no forno e daqui a pouco a gente volta e conversa sobre o que aconteceu no dia da morte de Isabela Nardoni. Oi, eu tô de volta e por causa de alguns problemas técnicos eu tive que, na verdade, continuar o nosso bolo e a nossa história em outro dia, mas aqui então a gente começa a falar sobre o crime em si. No dia 29 de março de 2008, então, no final de outro dia absolutamente comum do edifício London, o porteiro do prédio houve um baque seco, como se alguma coisa tivesse caído no chão, de uma altura muito grande. Ele foi verificar e encontrou a menina de então 5 anos, Isabela Nardoni, na grama em frente ao edifício. Como Isabela não era muito conhecida no prédio, porque na verdade ela não passava muito tempo ali, né? E a família Nardoni, a família Jatobá Nardoni, só morava ali, como eu disse, por 45 dias. Então a primeira reação do porteiro, na verdade,
verdade, foi interfonar, ligar para o morador do primeiro andar para ver o que tinha acontecido, se eles sabiam o que tinha acontecido. O morador do primeiro andar foi verificar o que tinha acontecido e imediatamente ligou para a polícia. Logo após disso, Alexandre Nardoni então aparece desesperado, gritando: "Meu apartamento foi invadido. Alguém entrou no meu apartamento foi invadido." Os outros moradores, né, com a gritaria, com o barulho todo, começam a ligar também para a polícia. Nem a Ana Jatobá, nem o Alexandre, em momento algum, ligam para a polícia. Eles ligam pro pai da Ana Jatobá e pro pai do Alexandre Nardoni, mas não ligam para a polícia. No entanto, como todo mundo no prédio começou a ligar para a polícia, gente, não tô rindo de achar isso engraçado, não. É de nervoso mesmo. Como todo mundo ligou para a polícia, de repente apareceu bombeiro, apareceu sei lá quantos carros de polícia, todo mundo desesperado, querendo saber o que tinha acontecido. A mãe de Isabela, Ana Carolina de Oliveira, estava por perto, estava numa amiga, visitando uma amiga, nas imediações aonde o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá moravam. Então ela chegou muito rapidamente, 5 minutos depois, mais ou menos, de ter sido informada a respeito do que aconteceu, ela já estava e muito desesperada, né? Só imaginando que é uma mãe, como uma mãe, né? Você vê seu filho, a sua filha ali no chão. Era uma imagem desesperadora, realmente. E, no entanto, a Ana Carolina Jatobá e o seu marido, né? O Alexandre Nardoni, pai da Isabela Nardoni, estavam mais preocupados com o fato de que o apartamento tinha sido invadido. Quando a equipe de socorro chegou no prédio, a menina Isabela ainda estava com vida, tendo dificuldades para respirar, mas ainda estava com vida. E ela foi, então, levada para o Hospital Santa Casa, mas não resistiu no caminho, infelizmente. Ela veio falecer no caminho, como a gente sabe. E enquanto a Ana Carolina de Oliveira acompanhou a sua filha para o hospital, a polícia então ficou fazendo busca e uma varredura completa, né? Porque afinal de contas, o que foi dito é que o apartamento tinha sido invadido. Então, a possibilidade do invasor ainda estar no condomínio, ainda estar no edifício, era muito grande. Então a polícia fez uma varredura pelo edifício, mas não encontrou ninguém. O que a polícia encontrou, como vocês sabem, foi o apartamento da família Nardoni Jatobá, que era basicamente um caos, né, bastante bagunçado. E nesse apartamento eles encontraram, então, apesar dos vestígios, apesar da bagunça, né, nenhum vestígio de luta, ou nenhum vestígio de que nada tinha sido remexido, de que bens tinham sido procurados, que é geralmente o que acontece quando alguém invade o apartamento, né? Quando alguém invade o apartamento, geralmente está procurando alguma coisa, algum sinal de luta, mas não encontraram nada. Só encontraram um apartamento bem bagunçado, muitas fraldas sujas, muita bagunça de família que vivia lá mesmo, mas nada que mostrasse que alguém tinha entrado lá com a intenção de roubar, né? Com a intenção de procurar alguma coisa de valor dentro da casa, ou algum documento, alguma coisa assim que pudesse ser roubado. Nessa primeira visita, então, eles também percebem que a casa não tinha sido arrombada. Veja bem, na primeira declaração que o Alexandre Nardoni deu à polícia, ele disse que a porta tinha sido arrombada. A porta não tinha sinal de ter sido arrombada, não tinha sinal de entrada forçada. O próprio Alexandre Nardoni, depois, mais tarde, mudou a história dele, dizendo que ele tinha encontrado, quando ele voltou, né, com a esposa e os 2 filhos, depois de ter deixado a Isabela dormindo no carro, que a porta estava aberta. Então, a versão, na verdade, vamos falar, a versão do Alexandre Nardoni, da Ana Carolina Jatobá, foi que eles chegaram em casa, depois de um dia fora, onde eles foram colocar o GPS no carro, onde eles foram ao supermercado, onde eles foram visitar familiares. Eles chegaram em casa, as crianças estavam dormindo no carro, eles tinham, então, o Pietro, que tinha aproximadamente 3 anos, o Cauã, na época, 10, 11 meses, e a Isabela, de 5 anos, né? Como todas as crianças estavam dormindo no banco de trás do carro, e eles tinham sacolas das compras que eles fizeram, o Alexandre, então, informou a polícia que ele foi até em cima, primeiramente com a Isabela, levando a Isabela para a cama, deixou a Isabela dormindo na cama, no seu quarto, e que desceu
então para ajudar a Ana Carolina Jatobá a trazer as outras 2 crianças, mais as sacolas de compras que eles tinham feito. Quando eles então retornaram, o que ele encontrou, a princípio ele disse que foi a porta arrombada, mas a versão mudou depois. Ele encontrou a porta aberta e quando ele chegou no quarto, então a Isabela não estava e no quarto dos meninos havia um buraco na grade. E quando ele olhou por esse buraco, então ele viu Isabela já deitada na grama e a partir desse momento, então, ele desceu para saber o que tinha acontecido. Ele foi questionado sobre o porquê do fato de que ninguém havia ligado para a polícia, ninguém da família, né, nem o Alexandre, nem a Ana Carolina Jatobá tinham informado a polícia do que tinha acontecido, porque eu acho que qualquer pessoa, né, quer dizer, não sei também, as pessoas em geral elas reagem a trauma de uma maneira muito diferente, né, mas eu acho que a maioria das pessoas quando vê o seu filho ou o seu enteado ou a sua filha ou a sua enteada jogada, né, na grama, a primeira coisa que vai fazer é ligar para a ambulância, ligar para o socorro. E, no entanto, o que eles fizeram foi ligar para os pais. E a resposta que ambos deram é que eles são uma família que preferem fazer tudo dentro da família e que, por conta disso, acabaram não ligando para a polícia. E, de qualquer maneira, os vizinhos ligaram. Os policiais, no entanto, continuaram achando muito estranho, assim, né? A história que eles contaram, a maneira como tudo aconteceu de acordo com o que eles contaram, a própria reação, tanto da Ana Carolina quanto do Alexandre, a camiseta do Alexandre que estava super suja, e eles continuaram a investigação. Enquanto isso, o corpinho da Isabela, então, foi encaminhado para o IML, onde ele foi examinado por peritos do Instituto Médico Legal e já de imediato eles contestaram que a Isabela tinha um corte na cabeça, na região da testa, e que ela tinha marcas condizentes com estrangulamento na região do pescoço. E que isso teria acontecido antes, então, dela ter sido jogada do 6º andar do prédio do edifício London. Eles constataram também que a Isabela tinha a língua para fora, roxa, a boca machucada, roxa, e os dedinhos roxos, as extremidades roxas, o que também condiz com o estrangulamento, com asfixia. Então, já aí, logo de cara, a gente percebe, né, que houve violência contra a criança antes dela ter sido jogada do 6º andar do edifício London. A polícia, então, recebe o alerta e começa a investigar, então, as imediações, né, do apartamento, tanto dentro do apartamento quanto fora do apartamento. No apartamento, eles encontraram, então, uma fralda dentro de um balde, essas fraldas de pano, sabe, recém-lavadas, ou que começou um processo aí de lavagem da fralda. Encontraram essa fralda no balde, encontraram várias fraldas sujas pela casa inteira, mas especificamente uma fralda, somente uma fralda num balde no banheiro, como se tivesse acabado de ser lavado, de ser colocada de molho. Os peritos também encontraram gotas de sangue pela casa. De acordo com teste de material genético, foi comprovado que esse material, né, este sangue, era provindo da Isabela Nardoni. Acredita-se que foi justamente desse corte na cabeça, né, desse corte na testa, porque tinha sido o único corte que ela tinha realmente. Então os peritos passaram a investigar os redores do apartamento, né, escadaria, elevador, tudo, e não encontraram nenhuma gota de sangue, nada. Mas dentro do carro eles conseguiram então encontrar sangue da Isabela atrás do banco do motorista, que era exatamente onde a Isabela estava quando a família estava então indo para casa. Os peritos também investigaram o timeline, né, tipo a linha do tempo, de acordo com o relato dado pelo Alexandre Nardoni e pela Ana Carolina Jatobá, e conferiram com as ligações feitas pelos vizinhos, com o momento em que o porteiro relata que ouviu barulho e com o horário em que o carro foi desligado, porque como eles tinham acabado de instalar o GPS no carro, então eles tinham a informação exata do momento que o motor do carro da família tinha sido desligado. E simplesmente a quantidade de tempo não batia, sabe? A linha do tempo não batia exatamente. Além disso, eles encontraram vestígios de sujeira da grade e vestígios da própria grade na camisa do Alexandre, bem como
sangue da Isabela. A partir disso, foi feita, então, uma reconstituição do crime, e nessa reconstituição, então, eles imaginam que o que realmente aconteceu, e nessa reconstituição, então, o que os peritos acreditam que realmente aconteceu foi que, dentro do carro, no caminho para casa, a Ana Carolina Jatobá começou a ser agressiva com a Isabela, acabou machucando, né, a testa da Isabela, que o Alexandre trouxe, então, a Isabela para cima, no apartamento, no colo, com uma fralda na cabeça, né, estancando o sangue que saía. E aí, dentro do apartamento, ele finalmente tirou essa fralda, que explicaria, então, as manchinhas de sangue, né, que foram parcialmente limpas na casa, e que as agressões continuaram, então, dentro do apartamento, né. O estrangulamento ocorreu, que provavelmente Ana Carolina Jatobá arremessou a criança, né, continuou com a agressão, inclusive arremessando a criança pela casa, no chão da sala. Isso foi comprovado por conta de uma fratura que a Isabela tinha no rádio, que é um ossinho do braço, e que não poderia, essa fratura não poderia ter acontecido durante a queda por causa da maneira como ela caiu, né? E essa fratura condiz com alguém que foi jogado e de alguma maneira tentou se proteger. Quando te empurram, você vai cair, que você sente que você vai cair, você tem aquele reflexo de se proteger com as mãos, de se proteger o rosto, proteger a cabeça com as mãos. E a Isabela teve esse reflexo, né? E acabou então sofrendo uma fratura no braço. E isso foi antes de ser jogada pela janela. De acordo também com essa perícia, com essa reconstituição, ficou provado também que existe um nível pessoal entre a pessoa que jogou a menina pela janela e a vítima. Por quê? Se é uma pessoa que simplesmente não conhece aquela criança, que só quer se livrar daquela criança, vai jogar a criança de qualquer maneira pela janela. E porque eles acharam, então, impressões digitais, né, marcas da mãozinha da Isabela pela parede do prédio, ficou então confirmado, o agressor jogou a Isabela perpendicularmente, segurando pelas mãos, e que soltou a menina com cuidado pela janela, próximo da janela. Primeiro uma mão e depois a outra. Isso significa que a pessoa tinha um certo cuidado, uma certa delicadeza até no ato, né? E isso geralmente não se viu em alguém que é simplesmente um terceiro, um desconhecido. A menina Isabela foi enterrada no dia 31 de março e no dia 2 de abril a prisão preventiva do seu pai e da sua madrasta foram pedidas, então. E no dia 20 de abril, frente às acusações, então, feitas pela polícia, o casal, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, concederam que agora é infame, né, entrevista à Rede Globo, negando as acusações. E essa entrevista foi dissecada por todo mundo, né? Porque esse caso virou um circo mediático. E essa entrevista em particular foi, nossa, vista e revista por milhões de brasileiros, e especialistas falaram sobre o assunto, né? E eu vou deixar o link, inclusive, para vocês darem uma olhada em alguns especialistas. Tem canais no YouTube que falam a respeito dessa entrevista em particular. E assim, o que você vê é um casal que totalmente fora de sincronia, um casal que eu não sei como tá junto ainda, porque é muito claro que eles nem se gostam, sabe? Porque eles não estão nem perto um do outro. E apesar deles ficarem dizendo o tempo inteiro durante a entrevista que eles são um casal que adora a família, que adora as crianças, toda a expressão deles, a maneira como eles estão, como eles se portam, como eles ficam negando o tempo inteiro com a cabeça, mesmo dizendo sim, eles estão fazendo isso com a cabeça, naquele sinal de que a pessoa tá mentindo ou que a pessoa tá muito nervosa. E assim, eu entendo, falar para uma câmera não é fácil. Vocês não sabem o quanto eu edito esses vídeos para ficar uma coisa que não demore 3 horas, mas ao mesmo tempo, né, você tá ali falando da sua filha que morreu, sabe? Em todas as respostas que o Alexandre Nardoni dá, por exemplo, são absolutamente vagas, sabe? Não tem nada palpável, não tem nada que mostra um amor de pai. É claro também que o Alexandre Nardoni, ele não tem vocabulário. Pelo que eu percebi, apesar de formado em direito, ele é basicamente um analfabeto funcional.
sensacional, porque é uma pessoa completamente sem vocabulário, sabe? Que fica somente repetindo as mesmas coisas. Você vê que a Ana Carolina Jatobá, ela tem muito mais uma postura e ela fica falando em cima, reafirmando tudo que o Alexandre fala. E o Alexandre sempre sabe aquelas respostas vagas e você não vê amor, você não vê nada de nada. E foi isso que a população brasileira veio também, porque quando o caso veio julgamento, 2 anos depois, eu acho que para a nação brasileira, para o público brasileiro que acompanhou o caso pela TV, eles já eram culpados. E o julgamento, que durou 5 dias, acabou terminando com o júri, né, que era composto por 7 jurados de público, 4 mulheres e 3 homens. Os 4 votaram, então, pela culpa, tanto do Alexandre Nardoni quanto da Ana Carolina Jatobá. Na sentença, o júri considerou o casal culpado por homicídio triplamente qualificado e, por conta disso, o Alexandre pegou 31 anos de prisão em regime fechado e Ana Carolina Jatobá pegou 28 anos, também em regime fechado. Os dois foram para a prisão que é conhecida no Brasil como a prisão de Caras, que é para onde todos esses assassinos e assassinas, criminosos que cometeram crimes que geraram, né, circo mediático, vão. Então são assassinos considerados famosos, né, criminosos considerados famosos. Uma das colegas de prisão da Ana Carolina Jatobá é a Suzane von Richthofen, outra que eu pretendo falar em breve a respeito. E inclusive as duas são amigas, tem foto delas juntas, saindo, conversando. Então a Ana Carolina Jatobá conseguiu a progressão da pena para regime semiaberto já em 2017, mas nesse ano, 2020, ela foi pega numa videoconferência com os filhos, que não tinha sido permitida dentro da penitenciária. Como castigo, então, ela teve esses direitos do regime semiaberto revogados. O Alexandre, ele teve o seu pedido de progressão do crime e regime semiaberto somente em 2019. Então, existem muitas teorias ao redor desse caso. Tem muita gente que não acredita, na verdade, na culpabilidade do Alexandre e da Ana Carolina Jatobá. Tem muitas pessoas que acham que o seu Antônio Nardoni tem uma participação nesse crime, que o crime tenha sido premeditado. Tem 1 milhão de teorias por aí. A realidade dos fatos é que esse casal foi julgado e condenado. Eles são culpados. Eles foram considerados culpados por júri popular, foram sentenciados e estão cumprindo com pena. Não há discussão a respeito disso. Pesquisa desse vídeo, eu li um livro maravilhoso da minha musa absoluta, Elana Casoy, que chama Casos de Família, que eu indico para qualquer um que for interessado nesse caso. E ela disseca esse caso completamente, né? Ela fala a respeito de todas essas coisas que ficaram muito claras para a polícia, que existia sim uma culpa no casal. A frieza com que eles se referiam à criança, a maneira como eles, em momento algum, né, perguntaram como que a menina estava. O fato deles já descerem do pai, de descer, gritando, invadiram o meu apartamento. E assim, eu mesma fico pensando, né, poxa, eu não gosto nem de pensar que isso poderia acontecer com um dos meus filhos, mas, gente, você é mãe e uma coisa dessa acontece, ou você é pai e uma coisa dessa acontece de novo. Cada pessoa lida de uma maneira diferente com o trauma, mas quando é seu filho, nada mais importa. Se o seu filho caiu no chão, se machucou, seu filho pulou e se machucou, se alguém machucou seu filho, você fica cega, você entra numa visão túnel e não interessa mais se quebrou casa, se roubou casa, se invadiu, se... Não interessa, a única coisa que interessa é o seu filho. É a única coisa, é como se você tivesse aquela visão de tipo... sabe? Visão túnel mesmo, sabe? A única coisa que você consegue ver, a única coisa que você consegue pensar é no bem-estar do seu filho, é do bem-estar da sua filha. Olha eu com a faca de novo, a louca.
louca. Então, assim, sabe? É muito estranho pra mim. É inconcebível pra mim que um pai ou uma mãe venha assassinar seu próprio filho, venha matar seu próprio filho, ainda mais criança, sabe? Mas ainda mais inconcebível se você não fez, se você é inocente e você não tá se defendendo e você não tá se perguntando e questionando, sabe? Quem fez isso? Porque uma das coisas também que eu fico pensando, durante essa entrevista que eles dão, em momento algum eles falam, gente, eu não fiz isso. Eu não fiz isso com a minha própria filha. Vocês estão loucos? Cadê? Quem é que vai achar? Alguém vai lá e procura e investiga e descobre quem fez isso com a minha filha, porque eu não fiz. E eu preciso saber quem fez isso com a minha filha. Sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer? Se alguém faz um mal pra minha filha, eu acho que, ou pro meu filho, eu vou até o inferno catar a pessoa que fez. Que for pro meu filho, sabe? Porque é o meu filho, porque é a minha filha. Então, essa frieza diz muito, esse silêncio, essa falta de pergunta diz muito. Eu acho que foi isso que desde o início já deixou eles como culpados. Foi isso que já fez eles culpados perante o público. E eu não sei, eu acho que... Eu não gosto muito de falar sobre caso infantil, na verdade. Eu não gosto de falar sobre caso onde criança morre. Eu resolvi falar sobre esse caso porque realmente foi um caso que foi muito falado na época e que até hoje, né, causa uma certa comoção. E um caso também que eu acho que eu comecei a ver de uma maneira diferente e ainda mais passional depois de ter virado mãe. Porque, como eu falei pra vocês, é aquela coisa de você se enxergar em outro pai e não entender porque aquela pessoa não tá agindo como uma pessoa mesmo. Então, assim, escolha a sua teoria da conspiração. Se vocês quiserem acreditar na inocência do Nardone e da Jatobá, sintam-se à vontade. Mas o fato é que eles são culpados, o fato é que eles foram condenados, e o fato é que eles estão pagando pelo crime que eles cometeram. E, honestamente, eu acho que a pena para um pai que mata uma filha deveria ser muito maior do que 30 anos. Uma filha de 5 anos, sou sensacionalista mesmo, e eu acho que deveria ser a vida inteira, porque foi uma vida inteira que ele privou a sua filha de ter. Foi uma vida inteira que ele privou a ex-mulher dele de ter com a filha dele. Essa é a minha opinião. O que eu posso falar pra vocês? Eu acho que o que a gente tira desse caso é simplesmente assim: fiquem de olho nos pais e nas mães de vocês. A louca. Eu não sei o que dizer sobre esse caso. É outro caso que pra mim é tipo, sabe, não faz o menor sentido. Não que outros casos façam sentido, mas como eu disse, eu acho que me assusta mais quando o crime é tão pessoal, assim, ou quando você realmente não tem a menor chance de se defender, sabe? Você tá na sua própria casa, com a sua própria família, e o seu pai faz isso com você, enquanto você é uma criança e não consegue se defender. Enquanto a sua madrasta, que é uma mulher com a qual você se espelha, enquanto menina, faz isso com você, sabe? Então, não tem muito o que falar, não sei, que o meu coração fica com a mãe dela, fica com a Ana Carolina de Oliveira. Vamos provar esse bolo? Eu queria agradecer muito o apoio de vocês durante todas essas semanas que eu não pude postar. Me desculpa por demorar tanto, me desculpa por ter postado atrasado na semana passada e por estar postando essa semana atrasado de novo. Eu espero logo mais voltar ao ritmo de festa, louca. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre Francisco da Costa Rocha, que ficou conhecido como Chico Picadinho, enquanto a gente faz Cupcake Fanfete. Ficou muito bom o gostinho da laranja. Quando eu fico aqui terminando meu pedacinho de bolo, fiquem bem, tomem boas decisões, fiquem ligados que semana que vem tem mais. Curtam, comentem, mandem as dicas de vocês e a gente se vê na semana que vem. Tchau!